pessoal, tudo jóia? Hoje o nosso vídeo é sobre materiais magnéticos. A gente vai falar sobre algumas propriedades dos três tipos de materiais magnéticos, três classificações que a gente pode ter para esses materiais, que basicamente é como eles reagem à presença de um campo magnético. Existem três classificações para os materiais magnéticos. Eles podem ser diamagnéticos, ferromagnéticos ou paramagnéticos. Diamagnéticos, ou seja, eles se opõem à presença de um campo magnético. Basicamente, o que significa isso? Dá para a gente dizer que, em nível molecular, pode se comportar como se fossem pequenos ímãs elementares, tá? O que acontece? Quando a gente aproxima um campo de um material diamagnético, os ímãs elementares desse material vão se alinhar de maneira a se opor ao sentido do campo que está sendo gerado. Então, se eu tenho aqui um ímã, eu tenho aqui o meu material, e esse ímã se aproxima desse material, os ímãs elementares internos dele vão tentar se alinhar de maneira a gerar um norte também para cá e se opor a esse campo magnético gerado. O detalhe é que isso é uma interação muito fraca, tá? Para vocês terem uma ideia, buscando aí na literatura, eu li que basicamente para você notar uma força, tá? Se você medir e quantizar isso, só mesmo em laboratório. Não é uma coisa que a princípio em casa você vai ter uma interação notável, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Apareceram aí na internet alguns vídeos falando dessa iteração e eu estou simplesmente tentando repetir para ver se em casa eu também consigo esse efeito, tá? Então, continuando falando dos materiais aqui. Você tem os materiais ferromagnéticos, esses sim tem uma grande afinidade à presença do campo magnético. O que acontece é que quando eu posiciono um ímã perto de um material ferromagnético, a afinidade é tanta que você tem uma força notável. O que seria essa afinidade? O material ele se imanta rapidamente, ou seja, os ímãs elementares, basicamente todos, né? Uma grande quantidade desses ímãs elementares, a maioria deles vai se alinhar de maneira a intensificar ainda mais esse campo. Então você vai ter uma força de atração. Eu não vou entrar aqui nos detalhes físicos mais complexos, você tem que dar uma olhada na teoria do eletromagnetismo, dar uma estudada sobre o que é permeabilidade magnética dos materiais e tal. Então assim, eu quero fazer uma experiência simples e rápida aqui, não vou me estender, não vou me aprofundar nisso daí, mas basicamente são diamagnéticos, já falei, é diamagnético, não é diomagnético, igual tem uns aí falando. Ferromagnéticos, eu acabei de falar. Existem ainda os paramagnéticos, que são materiais que têm uma característica parecida com os ferromagnéticos, mas em uma escala muito pequena. O que significa? Quando eu aproximar um ímã desse material paramagnético, parte desses ímãs internos vão se alinhar, tá? Ou a maneira como esse alinhamento ocorre, ela é muito fraca e vai existir uma tendência muito fraca desse material ser atraído pelo campo. Vou dar alguns exemplos de materiais, né? Esse que eu acabei de falar, o paramagnético, por exemplo, o alumínio é um material paramagnético. Eu vou testar hoje com alguns aparatos aí, mas então, quando eu aproximar esse ímã de um material paramagnético, no caso o alumínio, a gente espera que ele seja atraído, tá? O ferromagnético não é muita novidade, todo mundo sabe que se eu botar um ímã próximo de qualquer material, seja ele ferro, por exemplo, níquel, cobalto, esses materiais eles são ferromagnéticos e eles respondem muito bem à presença do campo magnético. E os diamagnéticos, teoricamente a gente tem aqui bismuto, cobre, prata, chumbo e, como vem comentando ultimamente, a água. Tá errado eu dizer que a água é diamagnética? Não, mas também não significa muita coisa, e vocês vão ver por quê. Outra coisa, qualquer material que a gente catar na mão, sei lá, um plástico, uma pedra que a gente achar, vai existir uma chance muito grande ou dela ser paramagnética ou dela ser diamagnética. Os materiais ferromagnéticos, por incrível que pareça, né, que interagem com a presença de um ímã, eles são poucos, não são muitos. Então, se você pensar na natureza como um todo aí, a chance de você pegar um material e ele ser diamagnético ou paramagnético é muito maior do que você pegar um material e ele ser ferromagnético. Então, bora lá para o nosso laboratório. Para essa experiência, então,
a gente vai precisar dos seguintes materiais. Primeiramente, vamos precisar de um ímã. Esse é um ímã de neodímio, já usei ele em outros experimentos e ele é bem forte. Vocês verem, ele consegue sustentar a faca, né, sem deixar cair, só pela pontinha. É um ímã realmente muito forte. Vamos precisar também de 3 materiais básicos que serão testados a sua propriedade magnética. Uma moeda de cobre, ou qualquer material de cobre que você tiver, mas ele tem que ter uma massa não muito pesada, né, não muito leve. Tem aqui também uma moeda de 5 centavos, essa daqui é uma moeda de 5 centavos de real, e essa aqui é uma moeda de 1 centavo americano. O que mais que nós vamos precisar aqui? Vamos precisar também de uma folha de papel alumínio, tá? Essa folha nós vamos embolar ela, vamos transformar numa bolinha assim. Nós vamos precisar também de uma seringa. Essa seringa nós vamos usar para pegar a água e encher um recipiente bem pequeno, que eu vou chamar aqui uma canoinha, que eu vou fazer de plástico. Essa canoinha vai ser feita com isso aqui. Vou utilizar isso é uma cartela de comprimido. O que eu fiz? Eu cortei um pedaço dela e tirei só essa parte plástica aqui, que é a nossa canoinha, tá? Essa canoinha, o que nós vamos fazer? Encher com a seringa, colocar água dentro. Canivete, se você precisar cortar alguma coisa, é sempre bom ter a mão. Esse bastão de plástico aqui, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar ele e essa fita adesiva para prender esse ímã aqui na ponta desse bastão de plástico, para que a minha mão não fique atrapalhando a visualização de vocês. E esses excessos de fita aqui, simplesmente vou pegar meu canivete, aqui tem uma tesourinha nele, e eu vou cortar esse excesso aqui. Importante não deixar nada sobrando, para que isso não encoste em nada na hora que a gente for testar o ímã sobre os materiais magnéticos. Pronto. Tiramos aqui o excesso. Tá aqui o nosso ímã. Realmente a presença do plástico não vai alterar em nada o campo do ímã, ok? Não se preocupem com isso. Tá? É para quando eu fizer assim, não ficar a minha mão na frente da câmera. Nós vamos precisar também de qualquer coisa que flutue. Pode ser um pedacinho de isopor. Isso aqui é um pedaço de EVA, de espuma de EVA. Flutua bem para o que a gente vai precisar. A gente simplesmente vai testar, coloca ele dentro da água flutuando, coloca a moeda em cima e aí aproxima o ímã para ver qual que vai ser a reação da moeda. Por que a gente faz isso dentro da água? Para reduzir o atrito de superfície. Por fim, nós vamos precisar de um recipiente contendo água, de preferência recipiente transparente, para mostrar que não tem nenhum tipo de truque, que não tem nada por baixo e tal, ok? Então vamos começar a nossa experiência aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar esse elemento flutuando no meio do nosso recipiente com água. O que a gente tem aqui? Uma moeda de 5 centavos de real, tá? Que é uma moeda de níquel. Portanto, a gente sabe que esse tipo de material reage bem à presença do campo com atração bem forte, certo? Vocês estão vendo aqui que eu consigo atrair a moeda bem de longe, com uma força razoavelmente consistente. Se eu deixar ela se aproximar, ela simplesmente vai ser arrancada ali daquela canoa, tá? Como vocês viram aqui. Ou seja, isso aqui é um material ferromagnético. Como eu falei, né? É um material que tem uma afinidade bem forte com a presença do campo magnético. Isso vai resultar em uma força de atração muito forte. Agora nós vamos testar um material que teoricamente ele é diamagnético, ou seja, ele deve ser repelido pela presença do campo magnético, que é o caso do cobre. Nós vamos colocar essa moeda de cobre aqui, bem no centro. Vou esperar um pouquinho para a água estabilizar e vocês vão observar o que acontece quando eu aproximo o ímã dessa moeda. Vejam que eu não estou tocando, estou só aproximando. Vocês veem que eu consigo fazer uma repulsão desse material, ele está empurrando ele lá para cima. Estou empurrando
a minha canoinha lá para cima. Notem que é uma iteração muito mais fraca, certo? Uma interação muito mais fraca que a do mostrado anteriormente com o níquel, mas ainda assim existe uma repulsão aqui. A moeda tenta fugir do meu campo magnético. Agora nós vamos testar um outro material, que é um material paramagnético. O que seria um material paramagnético? Como eu expliquei anteriormente, ele se imanta com um material ferromagnético, porém de uma forma muito mais fraca. Okay? Então a tendência dele é ser levemente atraído pela presença desse campo. Então, qual vai ser esse material? No nosso caso aqui é o alumínio. Eu fiz uma bola de alumínio, que está ali no meio. Eu vou aproximar então o meu ímã. E a ideia é ver se eu consigo atrair ele aqui para baixo. Eu notei uma pequena movimentação, só que muito fraca. Mas sim, existe uma tendência dele querer chegar aqui para baixo, tá? Ele só funciona quando eu chego bem perto. Mas sim, consigo atrair o meu alumínio, tá? Com a presença desse campo aqui. Vocês viram que em momento algum eu toquei na água, tá? Vou até puxar para lá de novo para vocês verem, ó. Notem como é fraca essa interação. Eu tenho que aproximar muito meu ímã para ele começar a se movimentar. Então, a princípio, nós testamos as três propriedades: ferromagnético com a moeda de níquel. Testei a propriedade diamagnética com o cobre e a paramagnética com o alumínio. Faltou a gente fazer um dos experimentos que me motivou a fazer isso. O quão diamagnético é a água, certo? Então, para fazer isso, temos aqui a nossa canoinha de plástico que eu mostrei para vocês anteriormente, que foi feita. Vou colocar essa canoinha de plástico bem aqui no meio. Vou dar uma secada primeiro nesse material aqui para não deixar a dúvida que não é a água que está presente nele que está interagindo, né? E sim a água da canoinha. E vamos ver o quanto ela interage com a presença do campo magnético. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma seringa aqui. Vamos colocar água dentro. Então agora a minha canoinha está cheia d'água e nós vamos aproximar o nosso ímã aqui. Reparem que realmente nosso ímã está repelindo a água, tá tentando empurrar ela para o lado esquerdo do seu visor. Agora, para não parecer que foi alguma coisa, eu vou fazer para o lado direito, né? Ó. Notem, eu tenho que quase encostar o meu bastão para que algum tipo de força seja realizada ali, ok? Quase encosto. Agora eu toquei, tá? No final eu toquei. Foi isso, eu admito que foi eu que toquei, mas enfim. Vamos lá de novo, ó. Vou só levar ele pro meio. Vamos trazer ele cá para baixo, ó. Ali não tem como, eu tô brigando com a tensão superficial da água no canto. Pode ver, ó. Não consigo fazer ele se descolar da parede, tá? De tão fraca que é a força. Eu tenho que trazer ele pro meio. Vamos testar com outro barquinho aqui. Eu tenho um outro aqui que ele é um pedacinho de madeira.
Tá de balsa, que é uma madeira bem leve. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar minha canoinha no meio. Vamos encher ela com água. E agora, novamente, vamos aproximar o nosso ímã. Tentar fazer com que ele empurre essa canoa. Nada. Tentar empurrá-la cá para baixo. Sim, agora resolveu vir, né? Vamos tentar levar ela lá para cima do visor. Não consegui. Tentar levar para o canto esquerdo do visor. Não estou dizendo que essa força não existe, tá, gente? Estou dizendo que ela é tão fraca, mas tão fraca, que é muito difícil eu conseguir fazer o objeto se movimentar para o outro lado. Ó. Vou tentar agora cá para baixo do visor. Tem que me aproximar muito, mas muito, vocês não têm ideia. Vocês estão vendo aí, né? Com a câmera, tá com o zoom bem próximo. Vou até aumentar o zoom aqui, pra vocês verem que eu não estou tocando, tá? Eu chego muito perto, mas eu não toco, ó. Vocês viram que existe, ok, a interação entre a água e o ímã, uma interação de repulsão, portanto a água é sim diamagnética. Agora, o quão potente é esse diamagnetismo? Vou fazer um outro experimento agora, que é mostrar o quanto um ímã se aproxima, por exemplo, do espelho d'água, o que vai acontecer com a água no momento que o ímã toca a água. Pois bem, o que estamos vendo aqui é simplesmente a vasilha. Você tem aqui a parte de vidro, na parte de cima você tem a divisão entre a água e o ar, né? E embaixo aqui você tem água, ok? Só para vocês não confundirem o que vocês estão enxergando. Quando eu aproximo o meu dedo da água, devido à tensão superficial da água, quando eu toco, ela tem uma tendência a grudar no meu dedo, a subir para o meu dedo. Presta atenção. Olha ela subindo ali, ó. Okay? Se eu colar meu dedo aqui no vidro, vocês veem bem mais fácil esse efeito, ó. Água subindo, grudando no meu dedo, formando um menisco ali, certo? O que acontece? Dei uma estudada sobre tensão superficial da água, é um fenômeno que tem a ver com a coesão das moléculas de água, e quando você tem um corpo que você quebra ali o equilíbrio ali da superfície da água, ela tem uma tendência a aderir às paredes desse corpo, ok? Pois então, imagine, essa tensão superficial da água é uma força relativamente fraca. Você coloca aqui seu dedo dentro da água, você puxa, você consegue facilmente, né, sentir que não tem quase resistência a esse movimento. Pois bem, se eu pegar o meu ímã agora, tá, e testar qual o poder de repulsão que ele tem com a água, você não nota nem deformação ali, naquela linha d'água ali. Se eu tocar meu ímã na água, olha o que acontece. A água quer grudar nele. Ela deveria estar sendo repelida, não? Mas não, ela quer grudar. Pois bem, vocês podem dizer que é a presença daquele plástico que está ali. Então vamos tirar esse plástico fora daqui. Eu vou colocar o ímã puro, ok? Só o ímã, sem nenhum material, para que não haja espaço para nenhum tipo de dúvida, nenhuma reclamação com relação a essa prática que nós estamos fazendo aqui, ok? Então eu arranquei todo o plástico que estava no meu ímã antes, ok? O ímã está praticamente aqui, ó, sem nada. Ok, limpinho. E eu vou aproximá-lo da água.
Você vê que não há deformação ali do espelho d'água. Nenhum tipo de deformação. Quando eu toco o ímã, ops, a água quis grudar nele. É por atração magnética? Não, é por tensão superficial. Mas o que eu quero dizer, por que a repulsão, tendência do ímã a afastar a água, não consegue vencer a tensão superficial da água? Porque é uma força muito fraca, é uma força de interação muito fraca. Ó, eu consigo, inclusive, vocês veem ali, ó, a água ela está subindo, ela não está descendo. Isso não tem a ver com fenômeno magnético. Pode ser o ímã, pode ser meu dedo aqui, ó. Desde que não seja um material hidrófobo, né, que é um material que expulsa água, vai acontecer isso. Ele vai puxar a água para cima. Então, pessoal, com essa experiência, o que a gente viu? A gente comprovou essas propriedades dos materiais e a gente conseguiu comparar quão forte é essa interação dependendo do material. É evidente que o material ferromagnético é o único que vai te permitir no seu dia a dia verificar uma interação evidente, mais empírica, mais palpável entre o material e o corpo. Isso vai se manifestar através de uma força. Os outros materiais é muito difícil você perceber isso se não for através de uma experiência, e para mensurar isso mesmo de forma precisa, só mesmo em laboratório. Eu queria ao final aqui mostrar que outros tipos de interação, como por exemplo através do campo elétrico e das cargas estáticas de um corpo, por exemplo, que foi eletrizado por indução ou por atrito, na água é muito mais influente do que a presença do magnetismo. Como que a gente vai fazer isso? Já vou mostrar para vocês. Então, gente, aqui nós temos o seguinte cenário. Nós temos uma torneira aqui, tá? Tá correndo ali um pouco de água. Vou regular aqui para ficar só um fiozinho, ok? Fica mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho um pente de plástico. Vou fechar a torneira só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Esse pente de plástico eu vou atritar ele contra um gorro de lã que eu tenho aqui. E vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou eletrizar esse meu pente por atrito. Ao passar ele na lã, eu estou eletrizando ele. Ele está se carregando negativamente. Por quê? Porque a lã está perdendo elétrons para o plástico, né? No caso, o plástico arranca elétrons da minha lã, tá? Então vamos lá. Eu vou ligar isso aqui de novo. E olha só o que acontece quando eu aproximo. Ele tem uma tendência a repelir a parte de cima e a de baixo é meio que atraída, tá? Vou eletrizar de novo aqui. Ou seja, a água, por ela ser polar, as moléculas dela são polarizadas. Se você olhar a molécula de H2O, a parte do hidrogênio tem valência positiva, né, tem carga positiva, e o oxigênio negativo. Então, você tem os dois fenômenos ali. Ele consegue repelir a parte negativa e atrair a parte positiva. É isso que vocês estão vendo acontecer ali, tá? Se eu fizer isso com o ímã, tá aqui o meu ímã, presta atenção, vê se tem alguma alteração ali no fio d'água. Se não tem alteração nenhuma, tá? Ele não atrai e ele não repele a água. Observem esse espelho d'água que está aqui praticamente paradinho, estático. Estou aqui com meu pente e minha touca de lã. Vou atritar. Vou eletrizar negativamente o meu bastão e vou passar ele bem próximo ao espelho d'água. Vocês observam que tem uma interferência aí, uma deformação ali do meu espelho que gera uma onda quando eu mexo ele aqui, certo? O que está acontecendo aqui? A água, como a gente falou, ela é polar e como ela tem polaridade, eu consigo interagir com as cargas positivas e negativas, né, desses dipolos que tem ali.
quando eu aproximo o meu pente ali, ele interage com esse espelho d'água, atraindo e repelindo essas moléculas. Agora, se eu pegar meu ímã, tá? Tá aqui meu ímã novamente, passar ele perto. Estão reparando algum tipo de interação aí? Nada, né? Tô passando ele mais próximo do que eu estava passando meu pente. O que eu quero dizer com isso? Não estou negando que a água seja paramagnética, que ela tenha uma tendência a se afastar de um campo magnético, a repelir, a ser repelida por um campo magnético. Mas o que eu estou mostrando aqui é que a interação da água com o campo elétrico, ou seja, a presença de cargas, ela é muito mais intensa, muito mais evidente do que a interação magnética. A interação com o campo elétrico, portanto, aqui nesse experimento, mostra que a água é muito mais sensível a isso, como o que eu mostrei também no experimento lá na pia. Correto? Então, para finalizar, todas essas experiências que a gente fez de forma muito simples, elas mostraram sim que cada um desses materiais tem comportamentos distintos frente à presença de um campo magnético, e é isso que faz com que a gente possa caracterizá-los como paramagnéticos, diamagnéticos ou ferromagnéticos. A gente nota que os materiais paramagnéticos e os diamagnéticos, eles interagem muito pouco com o campo magnético. A interação mais evidente, mais forte, que pode ser aproveitada de maneira mais útil, é a interação entre um campo e um material ferromagnético. De fato, tudo que a gente tem hoje de equipamentos elétricos mais robustos, como motores, transformadores, geradores, eles se utilizam bastante, tá, de materiais ferromagnéticos para produzir energia, força ou movimento. Eu gostaria de deixar um recado para algumas pessoas aí que estão se fazendo de cientista, né? Que gostam muito de inventar coisas. Só para quem está boiando no assunto, os terraplanistas acham que o Sol é um grande monopolo magnético que viaja em cima da nossa cabeça num movimento circular e que as marés existem porque este monopolo magnético, ao passar pelo mar, deforma as águas e gera as marés. Nossa, quanta criatividade, só que falhou nesse ponto. Que eles estudassem um pouquinho antes de inventar alguma coisa, ou melhor, seria melhor se eles não inventassem, né? Se eles estudassem, falassem de coisas reais. Mas como eles querem brincar de realidade, sugiro a eles estudar eletromagnetismo, pois, primeiro, não existe um monopolo magnético. Segundo, a interação mais forte com a água, pelo que a gente pode ver nos experimentos, é de um campo elétrico, né, ou de uma carga elétrica com a água. A gente viu que ela interage muito mais com esse campo, né, com forças dessa natureza, do que com campos magnéticos. Então, é bom vocês darem uma estudadinha antes de inventar as coisas. E um detalhe super importante: se existisse mesmo um campo magnético tão intenso no Sol a ponto de deformar as águas, a gente poderia utilizar isso para gerar eletricidade. Bastava a gente utilizar uma bobina ou uma barra, deixar ela exposta a essa variação de campo, pois todos nós sabemos que um campo magnético variante, tá, ele induz outro campo que gera uma corrente, por exemplo, numa bobina. Tá? Vai gerar uma corrente cujo campo magnético associado a ela tende a se opor ao campo que está atuando sobre essa bobina. Estudem um pouco sobre a lei de Lenz, tá? Estudem um pouco sobre eletromagnetismo. Equações de Maxwell, campo magnético variante no tempo, ele sobre um condutor vai gerar uma corrente nesse condutor. A gente estaria tomando choque em tudo que é metálico que não tivesse aterrado. Basta você encostar, você estaria tomando choque. Então, meus amigos terraplanistas, vamos dar uma estudadinha antes de inventar alguma coisa. Se pudessem não inventar, seria melhor. Mas como vocês querem inventar algumas coisas, dá uma estudada antes, beleza? Um abraço.